Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h03 e estávamos falando aqui sobre o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Então vamos trazer uma palavrinha agora do gestor que está lá nos Emirados Árabes e pode ter aí alguma informação importante para a gente. Será que Mato Grosso está sendo muito bem vendido? Tem investimentos que possam vir para cá? Vamos ouvir então o que tem a dizer o governador. Bom dia a vocês da bancada e quem nos acompanha aqui na Notícia de Frente. Mato Grosso aproveita nessas relações internacionais um passaporte do agronegócio, ou seja, o reconhecimento como também o potencial do próprio estado, que é o maior produtor de grãos e proteínas do Brasil e também um dos maiores do mundo. O governador Mauro Mendes já havia aproveitado nessa esteira aí de abertura na Conferência do Clima, inclusive, até devido a umas brechas de problemas com a relação externa, a política externa brasileira com alguns países e até continentes. E com o Oriente Médio há já uma ponte estabelecida, inclusive de trabalho do governo brasileiro, do próprio país com os países que formam hoje os maiores fundos que tem, inclusive, de investimento. E Mauro Mendes foi para conversar com investidores internacionais, como também, é claro, participar da maior feira do mundo, que é a Feira de Dubai. Mas Mauro Mendes tinha na sua agenda já essa semana o encontro com o Fundo Abu Dhabi, que é o maior fundo de investimento da região e que soma todas as reservas de petróleo e gás dos Emirados Árabes, também de outros parceiros na região. Nós tivemos duas importantes reuniões com um fundo de investimentos aqui do Emirados, que tem alguns negócios já no Brasil e a nossa grande intenção é que eles possam desenvolver negócios no Mato Grosso. O Fundo Mubdala é um dos grandes fundos de investimento aqui e eles já têm interesses concretos de investir no estado de Mato Grosso e o que nós estamos fazendo nesse momento é aproximar esses interesses para que isso efetivamente possa acontecer. Na área de infraestrutura, na área de mineração, na área de concessões, fazendo alguns investimentos para potencializar, principalmente na área também da produção de biocombustíveis no estado de Mato Grosso. Nós acreditamos que nos próximos meses, com uma agenda mais efetiva, nós vamos concretizar essas ações. Após essas conversas, o governo promete enviar para o Fundo Abu Dhabi, claro, outros parceiros da região, os projetos que já existem no próprio estado de Mato Grosso, que já estão em execução, até com um programa que o governo já colocou, que é o Mais MT, justamente que áreas e que obras, por exemplo, de infraestrutura e também que setores que investidores internacionais poderiam já fazer esses investimentos e abarcar, lógico, concessões e várias outras aplicações financeiras que renderia ao Estado uma melhoria de condições, quando falamos de logística, por exemplo, como o desenvolvimento de algumas áreas que estão relacionadas diretamente com o próprio agronegócio. As imagens de Evaldo Santos, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto, trazendo as informações aí para a gente sobre essa missão internacional do governador Mauro Mendes, tentando trazer investimentos aqui internacionais, investimentos gordinhos que realmente podem fazer assim a diferença aqui para o Estado. Tomara então que essa missão seja muito bem concluída, é o que todos nós torcemos aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a federação, porque sabemos ainda que esse quadro está se desenhando de cima para baixo e, claro, que não dá para agradar gregos e troianos, ainda mais se tratando das siglas partidárias. Quem falou um pouco conosco a respeito disso foi o deputado do PT, Valdir Barranco. Vamos ouvir então o que o parlamentar disse a respeito da federação que se desenha? A federação já é algo que vem sendo construído desde que na mini-reforma se tolhiu as demais composições, as coligações, e abriu-se a possibilidade de haver federação, exemplo do que já existe em outros países como o Uruguai. E a federação, ela traz para esse conjunto partidos que pensam mais ou menos igual. E no âmbito do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma discussão no nacional, porque a federação ela dá-se de cima para baixo,
e ela está sendo discutida com partidos como o PSB, que não foi o PT que procurou o PSB, é bom lembrar isso, é o PSB que procurou o PT no interesse de fazer a federação, porque perderiam sozinhos de 11 a 12 cadeiras no Parlamento Federal. Lembrando que a federação, ela inicia-se em cima justamente porque o principal objetivo é manter ou ampliar as cadeiras no Congresso Nacional, não nos estados, nas Assembleias Legislativas. E o PV tem interesse, o PCdoB precisa também da federação, o PV precisa da federação para não morrer a nível nacional, e o PT está em ampla discussão. Agora ganhamos mais um prazo até o dia 31 de maio, e vamos fazer essa discussão no nacional e colaborar aqui enquanto instância também estadual naquilo que for preciso. Não vai ser nada atabalhoado, vai ser feito como está sendo feito, com muita discussão no nacional, e a decisão que for tida no nacional, os estados com certeza abraçarão, e aqui não será diferente. Bom, ouvimos então o que o deputado falou a respeito dessa situação da federação, e vou lembrar aqui, Daniel, que talvez a situação mais inflamada, né, na questão do PT com PV, PCdoB lá em São Paulo, por conta da disputa da prefeitura. Sabemos que tem Haddad e também tem o França. E aí, de que forma resolver essa equação? Será que isso vai ser algum tipo de crise maior ou não? Ou nesse momento a situação já começa a ser contornada? Ao que parece, essa composição está bem encaminhada em nível nacional, o que pega justamente esse cenário de São Paulo, onde tem o ex-governador Márcio França e também o candidato do PT, que é o Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República. Mas o próprio Márcio França que tem tomado frente dessa negociação, né, com o PT e com os demais partidos para o fechamento da federação. E ele próprio tem mostrado otimismo em relação a essa composição mesmo, né, para fechar. E ele afirma que agora no mês de março vai ser feito uma pesquisa interna que vai apontar quem tem mais condições de ter sucesso como candidato ao governo de São Paulo, ele ou Fernando Haddad. O que a pesquisa mostrar, onde ela apontar, é isso que vai valer, na verdade, né? E além disso, existe a expectativa muito grande por parte do PSB de que o ex-governador Geraldo Alckmin ingresse no partido para ser o vice do ex-presidente Lula, né? Essa é a tendência que está se desenhando entre todas as composições de federações. Essa que tem mais chance de dar certo, uma que já foi concretizada aí foi do PSDB com Cidadania, né? Que é um partido menor, mas aqui em Mato Grosso, o Cidadania está vendo com ótimos olhos essa composição, que vão conseguir reforçar um pouco o grupo de candidatos e tentar uma bancada maior aqui para a Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso. É isso aí, Kleber Lima, você tem essa mesma visão, né? Vamos lembrar de França, que foi governador de São Paulo por um período muito curto, né? Quando o Alckmin saiu, ficou entre os anos de 2018 e 2019. Eu acredito que essa federação nacional, ela caminha, de centro-esquerda, ela caminha para se consolidar. As arestas estão sendo aparadas aí, as duas principais eram São Paulo e Pernambuco, e parece que já estão sendo superadas. Questões menores, como alguns posicionamentos, tipo de Mato Grosso, o deputado Barranco até que é ponderado para falar, mas outro dia a vereadora Edna fez um discurso horrível também em relação a isso, meio assim, pessoas achando que o PT não precisa de ninguém, né, para reeleger o Lula, e isso é um erro dessas pessoas. Sozinho, talvez o PT não consiga chegar, né? Talvez esse favoritismo todo se desfaça, até porque demonstraria um certo radicalismo do PT pré-Lula, né? Pré-2002, quando eles conseguem finalmente chegar ao poder, que era esse partido mais radical, com poucas alianças, que não fazia conciliação, que não fazia composição. Lembrando que o PT chega ao poder em 2002, depois de fazer uma aliança com um industrial, que era o Zé de Alencar, e emitir a famosa Carta ao Povo Brasileiro, onde ele dizia que ia fazer a conciliação de classes, que ia dar uma atenção especial para o setor produtivo, e aí perderam o medo do PT, né? E cumpriu, fez um governo
muito semelhante ao que vinha sendo feito pelo PSDB, com a mesma diretriz econômica. Por isso que hoje essa aliança do Geraldo Alckmin e até de outros tucanos, né, com o Lula, como se cogita, não causa espécie. O próprio Fernando Henrique, no ano passado, foi o primeiro tucano de alta plumagem a dizer, olha, precisamos pensar no Brasil agora, né? Nesse momento que a gente está cruzando, e sentou com o Lula, depois houve uma reação ali e ele deu uma recuada, mas ainda manteve o diálogo e o Alckmin preferiu deixar o PSDB. Ponto, em relação a essa aliança. Em relação à outra federação, ela é uma federação assim que o objetivo é o mesmo. O que é o objetivo da federação? É salvar os partidos dessa restrição aí, depois que as coligações acabaram no Brasil, uma cláusula de barreira natural foi imposta. Ficou muito mais difícil chegar à Câmara Federal. No caso de Mato Grosso, por exemplo, Luciana e Daniel, a expectativa é que um partido precisará fazer 180 mil votos para poder eleger o primeiro deputado federal, com 9 candidatos só com 9 candidatos. Então, além do fim da coligação, você teve uma diminuição da chapa, do número de candidatos. Então, o que muda? Antes você podia reunir vários bons nomes de vários partidos, numa quantidade maior, para disputar os mesmos 180 mil votos. Agora você só pode ter nomes num único partido e menos nomes, que é o número de vagas a ser preenchido mais um. Então tem 8 deputados federais, a bancada de Mato Grosso, então você pode lançar 9. Então isso torna o acesso à Câmara muito mais restrito, muito mais restritivo. Por isso que você está buscando as federações. Mas o que muda da federação para a coligação? Trocando em miúdos, assim, em resumo, a federação é uma coligação de 4 anos. Ela não vai poder ser desfeita depois da eleição. Essa, entretanto, do PSDB com Cidadania, ela pouco acrescenta. Eu não vejo aqui em Mato Grosso como é que ela vai salvar os países. Ela não vai melhorar as condições de nem de um nem de outro. Assim, ainda vai causar uma depuração ideológica, né? Porque, por exemplo, o Pacola agora vai ser Dória? É uma pergunta que eu estou deixando lá. O Pacola, que está alinhado aí no bolsonarismo agora, então ele é Dória. Ele não vai mais fazer arminha, ele não acredita mais nada disso. Agora ele é calça apertada. Agora ele é calça apertada. E, Kleber, a federação abre caminho para a extinção desses partidos? O que a gente pode prever daqui a 4 anos? A federação é uma alternativa à extinção desses partidos. Porque sem a federação, como eles não podem se coligar, eles não passariam nessa cláusula natural de barreira e perderiam seus registros se eles não elegerem ninguém. Como é, por exemplo, o PCdoB nessa federação do centro-esquerda, né? Dificilmente elegeria algum deputado federal no Brasil inteiro sozinho. O PSB, tirando Pernambuco, também eu não vejo aonde. Em Mato Grosso, por exemplo, quem que o PSB tem hoje para eleger deputado federal? Estou falando de deputados federais, que que determina a existência ou não dos partidos, o fundo partidário, o tempo de televisão, né? Quem que o PSB hoje tem em Mato Grosso para eleger federal? Ninguém. Eu não sei nem se o Max decidisse, não, tá bom, eu vou para o sacrifício também, vou pensar mais no partido do que em mim, eu vou disputar para deputado federal. Eu não sei se ele conseguiria se eleger. Acredito que não, ele nem vai. A chance é muito pequena isso, sozinho de fazer. Né? O PT eu já tenho dúvida, sozinho. O PT eu já tenho dúvida sozinho. Imagina os se ele faria, porque o PT conseguiu eleger a Rosaneide, por exemplo, em coligação. É a segunda maior bancada, né? Mas estou falando em Mato Grosso. Mato Grosso. Em Mato Grosso, o PT só elegeu deputados federais até hoje em coligação. Ele nunca fez sozinho o quociente eleitoral. Salvo engano, eu posso até verificar, fazer um estudo disso, que esses dados estão disponíveis na Justiça Eleitoral, no TRE, no TSE, e trazer aqui depois. Mas, salvo engano, nunca fez sozinho. Então, assim, é uma maneira de salvar, é uma alternativa à extinção, Luciana. Concordo, também tenho esse entendimento. Importante destacar também que, independente dessas federações serem fechadas ou não, alguns arranjos estaduais vão ser mantidos. Por exemplo, eu estava verificando isso ontem, na Bahia, o governador Rui Costa vai buscar reeleição, e lá na Bahia o PP, que é um dos sustentáculos aí do Centrão, está junto do PT. Né? E não vai mudar. Vai tentar fazer uma aliança meio que informal, mas vai continuar ali na base de apoio ao governador do PT.
Tá certo, Daniel. Boa leitura. Bom, gente, olha, falando de eleições, os nossos telespectadores ficam agitados, viu? Muitas mensagens aqui, então vou abrir espaço para mais. Vamos lá, então. Bom dia, sou Bolsonaro e eu voto e nunca voto em quem nunca fez nada pela saúde, Emanuel. Olha, entendi que está dizendo o seguinte, eu sou Bolsonaro e não voto nunca em quem não faz nada para a saúde, tá bom? Fora, Emanuel. Bom dia, meus queridos. Aqui, fechado com Wellington para governador Bolsonaro, da Moacir, lá de Primavera do Leste. E vários funcionários municipais, Mendes foi muito ruim para os funcionários públicos. Agora é a hora de darmos o troco. Assinado, funcionário público. Bom dia, bancada. Sou Ciro Gomes para presidente, o Wellington Fagundes para governador. Mato Grosso não merece Mauro Mendes de novo. Na mesa, sou Kleber Lima e ganhou um voto. Um voto, tá 1-0, tá eleito. Isso aí, Matheus Magalhães. Aqui, você vê que o voto não é ideológico mesmo, assim, total, né? Todo ele, né? Vamos lá, gente, bom dia. Acho que o Kleber está enganado. Nereu Botelho foi prefeito de Livramento em 82. É filho do saudoso Nhonhô Tamarineiro. Não me lembro dele como prefeito de Várzea Grande. Mas foi depois. Foi depois. Eu voto no Mauro Mendes, o Wellington para Senado e no Moro para presidente. Estou aguardando o meu amigo Antero decidir se será candidato a deputado estadual. Minha chapa está quase completa. BS é um eleitor consciente, mas ele está certo em parte. O Nereu Botelho foi prefeito de Livramento e também de Várzea Grande. Olha, o governador é arrogante e prepotente. Com certeza o governador vai ser o Wellington. Ficou em terceiro na eleição passada. Segundo, hein? Vai ganhar com certeza. É isso, Kleber? Em segundo, não é? É o seguinte, o que eu sei é o seguinte, que eu e o Daniel vamos formar uma federação e apoiar a Luciana Gavilha para presidente. Pronto, vamos fazer uma chapa de consenso. E olha que eu estou abrindo mão da minha votação, expressiva votação, aqui, né? Para poder fechar, acho que é a vez da mulher. Não sei nem o que dizer nesse momento, hein? Vamos lá, mas obrigada pela confiança, viu? Bom dia, Emanuel não dá conta. A cidade quer governar o estado. Fora Emanuel, Valdemar aqui do Leblon dizendo o seguinte, como assim não consegue nem governar aqui? Cuiabá vai querer governar o estado? Sem chance. Bom dia, bancada. Tudo bem? Governador, imposto Mendes com o caixa jorrando dinheiro, não começou e entregou nenhuma grande obra no estado. Estou mentindo? É o Leonel do Porto. Olha, Leonel, obras tem sim, tem muitas obras. Das finalizadas no momento, muitas estradas vicinais, pontes, foi o maior programa de pontes aqui de Mato Grosso, 5.000 pontes em substituição às pontes de madeira para concreto. Vamos lembrar das licitações para a saúde. Tem um hospital central aqui em Cuiabá, tem 3 hospitais no interior do estado. Regionais, Em relação a obras, nesse momento aqui, Leonel, vou estar aqui te questionando. Mato Grosso tem obras importantes. Não é que ele está mentindo, né? ele está equivocado. Tá equivocado. Não, sim, ainda é preciso ter a conclusão. Vou aqui reiterar, concordo com você. Não adianta lançar obra e não concluir. Mas, nesse caso, para muitos municípios aí, a pavimentação de estradas avançou bastante em relação aos outros governos, viu? Não, tem obra, sim. Tem bastante obra, sim, o governo de Mato Grosso. É claro que se o Hospital Central fosse inaugurado ainda no mandato dele, teria um outro tipo de imagem, né? Eleitoral ali para o governador. Mas, segundo as previsões, ele vai deixar bem encaminhado. Assim, tem obra, mas também, até pelas críticas que vêm reiteradas aí, tem um problema que é um desafio do governador Mauro Mendes nessa disputa à reeleição, se ele for candidato, que é tirar essa marca de taxador de imposto. A gente discutiu isso aqui na bancada no ano passado, que a comunicação do governo não conseguiu combater adequadamente aquela fake news de que ele estava taxando a energia solar. Exato. E aí é o seguinte, um negócio mal explicado, mal defendido, vira uma marca que depois é difícil de desfazer, tirar, né? Então ele vai ter que fazer um esforço agora, porque veja, isso, mesmo com todo o esforço já feito de reduzir ICMS, de reduzir mais esse ano, não está resolvendo o problema da imagem de taxador de imposto. Você vê que
uma marca quando fica, não precisa ser verdade. A primeira impressão que começou lá quando ele assumiu, com aquele pacote, intitulado de pacote da maldade, então começou lá. Né? Então assim, ele pagou todas as Mas e o caixa cheio? Tinham. O caixa cheio não justifica isso por conta dos Não investimentos justifica, também, mas vai ter que fazer o debate, né? Vai ter que fazer o debate. Agora, só caixa cheio, não. Só ter dinheiro em caixa, porque o governo não é uma empresa, no sentido de que a empresa visa lucro, né? Sim. O lucro do governo é social, é obra entregue, é benefício para o povo. Esse é o lucro do governo. Okay, então ele vai ter que fazer esse debate agora e mostrar para como é o nome dele aí? O Leonel do Porto. Leonel, e para os Leonels aí, que são aos milhares, né? Claro. De eleitores, que ele deu esse lucro para o povo, trouxe os benefícios, ou na forma de obra, ou na forma de serviço, na forma de ações, enfim. Senão, vai ficar só com a fama de coletor de imposto. Vamos lá então, gente, tem muita mensagem aqui. Será que o Wellington for governador vai arrumar o transporte escolar de Mato Grosso? Porque já passou vários governadores, principalmente o Mauro Mendes, não conseguiu arrumar o transporte escolar. Não voto no Mauro Mendes, é o Ademir de Santo Antônio. Olha, esse assunto, transporte escolar, não é um assunto que está aí... Do governo, né? Não, é até do governo, sim. Dos municípios, tem responsabilidade? Tem, é tripartite, é governo federal, Ministério da Educação, Secretaria de Estado e os municípios, né? Mas o transporte escolar para os alunos da zona rural, se o governo não põe, e o governo põe, tem um monte de ônibus aí, isso vem sendo entregue. Eu estou dizendo o seguinte, essa não é uma demanda assim, muito presente do grosso do eleitorado, é uma situação específica. Pode ser um caso isolado, né? Santo Antônio, de Santo Antônio, porque Santo Antônio, gente, na verdade quase todos os municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá tem uma zona rural muito grande. Santo Antônio, 2/3 do município, das pessoas vivem na zona rural. E é uma região pantanosa. Tem lugares em Santo Antônio, para você ir na Bahia São João, por exemplo, a Bahia São João fica lá na divisa com Jaciara e Rondonópolis. Você leva 4 horas de carro indo aqui por dentro para chegar lá, e é um distrito de Santo Antônio. O território do município de Santo Antônio é muito extenso. Né? Muito extenso, pantanoso, então em determinadas épocas do ano você não passa, você tem que passar dentro de aldeia indígena, dentro de fazenda, não é um negócio fácil, é assim, uma tripa que vai assim, Santo Antônio faz divisa com Cuiabá, com Várzea Grande, com Jaciara, com Rondonópolis, com Campo Verde. Poxa, né? Verdade. Muito extenso. É muito extenso. Vamos lá para mais duas, hein? Bom dia, com Bolsonaro na presidência e com Wellington no governo do estado, Mato Grosso vai avançar em 4 anos e que nunca avançou em 12 anos. É o Fábio de Rondonópolis, fanzaço aí de Bolsonaro e de Wellington Fagundes. Bom dia, bancada. Não acredito no Mauro Mendes, essa viagem dele é por interesse próprio, de mineração, só bobo que não vê isso. Com muitos aqui. Olha, gente, vou reforçar aqui. Santo tá bravo, né? Um recorde de mensagens, gostaria de ler todas, até abrir um espaço maior aqui. Não sei se vai dar tempo, hein? Porque antes eu queria ir para o Twitter. Temos aí, então, os tweets dos presidenciáveis. Já temos aí nossa querida editora Patrícia. Vamos, então, começar, sim, com o ex-presidente Lula. Vamos ver o que tuitou. Contra fatos não há argumentos. Veja os números e compare. Não temos aí toda a contextualização para saber exatamente ao que se refere o ex-presidente Daniel. Bolsa Família, né? É o que tudo indica, né? É o crescimento econômico do Brasil na época em que ele era presidente, tá certo? Então esse é o argumento do presidente. Contra fatos não há argumentos, lembrando aí bons tempos da economia. Vamos então para o próximo tweet. É uma comparação interessante mesmo, na hora que for botar os números na mesa. Sérgio Moro disse o seguinte: a quem interessa manter viva essa polaridade entre Bolsonaro e Lula, só a eles dois. Um não é alternativa ao outro. O Brasil não pode e não vai retroceder. Mas tem que subir então, né, Moro? Porque não está emplacando, hein? As pesquisas aí não mostram números positivos, não, para essa terceira via. Pode mudar, mas no momento é a realidade que nós temos, viu? Vamos para o próximo tweet, Daniel, então. que você acha vamos lá. Sérgio Moro? Dessa fala dele. Já mudou, já não falou de corrupção hoje, né? Porque só fala disso. Ele vai ter que focar nisso, né? De ele tentar se viabilizar como terceira via, mas não está decolando, né? Por enquanto, não. 6,5, 6,4. Pois é. Está tentando adotar alguma estratégia para chamar atenção para a terceira via. Não só ele, né? Tem Ciro também na mesma situação. Exato. Vamos então para o próximo tweet.
É o tweet do presidente. No presente dia, comemoramos os 77 anos da tomada de Monte Castelo, quando o exército brasileiro, combatendo o nazifascismo, se fez presente na Segunda Guerra Mundial. Nossos heróis da FEB ajudaram a salvar o mundo e para sempre terão um espaço generoso no coração dos brasileiros. Engraçado ele falar de nazifascismo alguns dias depois de visitar um presidente nazifascista lá na Hungria. Mas ele faz isso, sabe por quê? É porque não pegou bem entre os seguidores dele a homenagem que ele foi lá fazer aos soldados soviéticos, né? Soviéticos, não é russo. Soviético é sinônimo de comunista. Comunista, exato. Aí ele tentou, remédio, soldado é soldado, não interessa. Aí agora ele já deu uma guinada aqui. Você vê que até ele erra, né? Erra, todos erramos. Vamos para o próximo tweet, o último então. Ciro Gomes, a solução dos problemas no Brasil não vai cair do céu. A luz no fim do túnel para todos os brasileiros é a luta, uma luta organizada e baseada numa agenda prática e objetiva. Bom, os tweets, então, dos presidenciáveis, né? Aí fez mais um poema. Não estava, então, muito O Ciro tem tentado usar umas palavras mais fortes, como rebeldia, luta. Ele destacou ali a luta, né? Acho que ele está tentando, está mirando esse eleitor aí de centro-esquerda. Jovens, né? Ele está tendo o Cirão da massa, acho que ele está tentando ir por esse caminho. É uma estratégia, né? Mas é uma estratégia que já tem gente nesse lugar, nessa lagoa, como eu costumo dizer, que já tem gente pescando nessa lagoa aí. Olha só, gente, eu estou aqui tentando selecionar mensagens, muitas, viu, gente? Mas olha só, vamos ainda entender, então, os tweets, né? Dos presidenciáveis. E aí, vamos dar uma pincelada bem rápida na pesquisa. Daniel, o que te chamou a atenção nessa última pesquisa? Qual foi o instituto? Conta pra gente. Foi a Confederação Nacional dos Transportes, em parceria com o Instituto MDA, né? Fizeram ontem uma pesquisa que mostrou a liderança do ex-presidente Lula com 42% e, em segundo lugar, vindo o presidente Jair Bolsonaro com 28%. Né? Houve uma oscilação para cima por parte do Bolsonaro de 2,5% ponto percentual. A gente está falando da terceira via, aí logo em seguida vem Ciro e Moro praticamente empatados com 6,5%, 6,4%. E lá na rabeira o governador de São Paulo, João Dória, com 1,8%. Para mim, o que eu vejo é que cada vez mais tem se concretizado essas duas opções, a polarização no país, né? Está ficando cada vez mais cristalina. E a terceira via, em que pese aí as tentativas dos dois, principalmente Ciro e Moro, e também do Dória em tom menor, de tentar se viabilizar, não está colando, não estão conseguindo decolar ou atrair essa parcela da população dos eleitores que ainda não estão decididos em quem votar. E, para mim, na minha visão, eu acho que a polarização está cada vez mais estabelecida e cristalizada entre Lula e Bolsonaro, que devem disputar o segundo turno. E como aliança aí, uma nuance importante, eu diria, Kleber, traz para a gente, houve uma queda pequena do presidente Lula e uma subida, uma escaladinha pequena em relação a Jair Bolsonaro. Quais foram os números para a gente entender? Na verdade, não houve queda, né? Toda pesquisa tem uma margem de erro admitida. Então, você tem a pessoa quando for ver, e por isso os veículos são obrigados a divulgar uma série de detalhes sobre as pesquisas nos anos eleitorais a partir do dia 1º, para que o consumidor da informação tenha todos esses detalhes. Toda pesquisa tem uma margem de erro. No caso dessa pesquisa aqui, é de 2,2, para mais ou para menos. Certo. Significa o quê? Que qualquer movimento dentro dessa margem de erro não é nem crescimento nem queda, é oscilação. Oscila para cima ou oscila para baixo. Então, para você dizer, ou para alguém poder afirmar que houve crescimento ou queda, esse movimento precisa ser maior do que a margem de erro admitida. Por isso que quando as pessoas vão divulgar, fala assim, alguém que tem 10, por exemplo, considerando essa margem de erro, ele tem, na verdade, entre 7,8, né, considerando os 2,2 ou 12,2. Gente, preciso encerrar aqui, mas antes tem que dar um resultado da nossa pesquisa. Ganhei aqui, viu? 3 votos para Luciana governadora, Kleber Lima para vereador, tá bom? Luciana para presidente. Vocês se colocaram. Não, nós já aderimos ela está ganhando de quem? Bom dia, até amanhã, até às 6 horas em ponto, gente. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho, viu?